Graça e paz, igreja. Aleluia. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade. Pai, pelo poder e autoridade do teu nome, eu declaro, Senhor, e eu repreendo toda distração, Senhor, todo roubador de mensagem, que os meus irmãos estejam com seus corações abertos à tua palavra, que ela cumpra, Senhor, o teu propósito e que ela seja segundo a tua vontade, ó Pai. Sendo assim, nada do que eu disser a partir daqui, Senhor, é fruto da minha vontade ou do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, e vamos ler alguns versículos a partir daqui. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por enquanto vamos parar por aqui, pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Essa noite, a palavra do Senhor é de reorganização da ordem das coisas. O tema dessa noite é o pastor e o bom pastor. Todos aqui, eu diria todos, sinceramente já disseram ou pensaram algo como: Jesus é o meu pastor. O pastor é homem igual a mim. Como ele pode achar que ele é Moisés agora? Deus fala com todos. Eu também ouço Deus. Não é bem assim como ele diz. Sendo sinceros, todos já pensamos pelo menos algo assim. Eu era bem exatamente assim, se não pior. Ouvir o que o pastor dizia era uma coisa, acatar é outra, bem diferente. Ouvir o que ele diz é uma coisa, concordar, não discutir é outra, bem diferente. E é por isso que o Senhor está nos dando essa palavra. Porque muitas vezes nós entramos em contramão com o Senhor nesses pequenos detalhes. Muitos de nós hoje em dia, inclusive, não entendem. Por que, pastor? O Salmo não diz, o Senhor é o meu pastor? Como assim? Da onde que esse pastor surgiu? E nós vamos fazer uma análise dessa passagem. Nós paramos ali onde ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Grave essa parte, porque ela é importante. Não vamos nos apressar em dizer que ele está falando dele mesmo. Nós vamos dar continuidade agora na leitura. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não a compreenderam. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Estranhamente ele não disse, eu sou o pastor das ovelhas. Ele disse que ele é a porta. Se ele é a porta, quem é o pastor das ovelhas? Quem foi que ele disse que está conduzindo as ovelhas e levando elas para fora? Será mesmo que Jesus está falando dele, que ele é o pastor? Pode continuar. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Lembra que ele disse nos versículos anteriores: aquele que entra pela porta é o pastor. E ele é a porta. Quem passou pela porta é o pastor.
Ou seja, aquele que anda com Cristo, aquele que passou pela aprovação de Cristo, é o pastor. Agora, ele disse que ele é a porta, ele vai dar passagem a esse pastor. E aquele que entrou por ele é o pastor das ovelhas. Então, Jesus está ali abrindo a porta a esse pastor, selecionando esse pastor, escolhendo esse pastor. Mas há enganadores. Como é que nós sabemos disso? Próximo versículo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sei que todos de nós já usamos esse versículo para dizer, tá vendo? O diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Mas aqui, o contexto, ele não está falando do diabo. Ele está falando de quê? De pastor. Então, quem é que veio roubar, matar e destruir? Vamos relembrar o que ele disse lá atrás? Ele disse que o quê? Vamos voltar no verso 5. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. Ele disse anteriormente ali que todos os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. E agora ele disse que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Todos os que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. Todo aquele que não acha a porta, todo aquele que não foi escolhido pela porta, é ladrão e assaltante. Todo pastor que não foi escolhido pelo bom pastor, é ladrão e assaltante. Qual que é a função do ladrão? Roubar. Ele não vem alimentar a sua ovelha, ele não vem cuidar da sua ovelha. Ele quer o benefício da ovelha. E eu sei que parece fazer sentido dizer que o diabo veio roubar, matar e destruir. Até porque é verdade, ele só tem esse objetivo também. Mas a verdade é que Jesus está dizendo: há enganadores. Há aqueles que vieram só roubar, destruir as ovelhas, matar as ovelhas. Mas há aqueles escolhidos por mim, para quem eu abro a porta e os deixo conduzir as ovelhas. Não estão preocupados com as ovelhas, mas há os que eu selecionei para cuidar delas. Vamos ver o verso 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Aqui ele cita o diabo. Quem é o diabo? O lobo, que quer dispersar, destruir as ovelhas. Enquanto isso, o falso pastor, o enganador, está fazendo o quê? Fugindo. E aí ele diz o quê? O assalariado ou mercenário. O que é um assalariado? É alguém que faz porque recebe. Ele não tem cuidado com a ovelha, ele não é o pastor. Ele diz o quê? As ovelhas não pertencem a ele, ele não está nem aí. Não são minhas ovelhas, eu cuido delas, recebo para isso. Então ele vê o lobo, ele vê que a ovelha vai ser destruída e ele não está nem aí. Ele foge, abandona ali a ovelha. Por quê? Era benefício, eu não preciso comprar essa briga com esse lobo. Não é minha briga. Ele só quer o benefício das ovelhas. O pastorado é uma função, um chamado de Deus, que é dado a alguém escolhido por Ele. E se esse alguém não foi escolhido por Ele, não foi chamado por Ele, não adianta. Será notável, porque ele abandona a ovelha na primeira dificuldade. Ele vê o perigo e ele não alerta. Não tem problema, não é minha. Ah, deixa. A diferença fica notória. Porque o pastor da ovelha, ele vai fazer o quê? Ele vai avistar o lobo e ele vai comprar uma briga com esse lobo. Quer ver um exemplo disso? Davi. As ovelhas eram dele. E ele brigou com um leão e com um urso por causa das ovelhas. Ele não ia permitir que o leão e o urso devorassem o seu rebanho, matassem todas elas, simplesmente porque, é ovelha, eu vou brigar com o leão. Vou nada.
Ao invés disso, ele compra essa briga, protege as ovelhas, mata o urso e o leão para protegê-las. Então, não tem como nós dizermos que, mas então como é que vamos saber quem é o pastor? Fica claro. Se ele vê o lobo e te abandona, ele não é pastor. Mas se ele compra essa briga para protegê-lo, ele é o pastor. Vamos ler Efésios 4, verso 11 e 12. Nós já sabemos que há então falsos pastores, mas há os selecionados pelo Senhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sim, os pastores, o pastorado é algo escolhido pelo Senhor, é algo a que ele designou. Ele tem alguns para mestres, profetas. Profeta a gente crê, né? Profeta vem entregar, não tem problema, é profeta. Agora, pastor, a gente tem picuinha com o pastor. Por que será? Porque o profeta, ele te entrega a profecia e vai embora. E o pastor? Ele vai ficar ali, com o cajadinho, dando uma cutucada, dá um tapinha, dá uma esganadinha às vezes. É muito mais fácil nós aceitarmos os outros cargos, não é? Mas ele escolheu os pastores para preparar os santos. Assim como ele escolheu os profetas, os mestres, o pastorado também é do Senhor. Para cuidar de você, ovelhinha. Atos, capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Mais uma vez ele está dizendo aos pastores: eu os chamei, o Espírito Santo escolheu os pastores. Para quê? Pastorearem a igreja de Deus. Então sim, o Senhor escolheu os seus pastores. Mas agora que a gente já sabe que sim, o pastorado é um chamado de Deus, que o Senhor escolhe os seus, o que é que isso muda? Nós precisamos entender então por que o Senhor usa essa figura de pastor e ovelha. Não é à toa que o Senhor faz isso. As ovelhas são fofinhas, dóceis, bonitinhas, né? Pulando ali no pasto. E burras. Sabia que ela não sabe olhar ali e ver um perigo e fugir? Sabia que ela não sabe olhar um rio e falar assim, vou morrer afogada? Não, ela vai lá, ela vai de cara com o problema porque ela é burrinha. É bonitinha, é fofinha, mas dá trabalho. Ovelha é um bichinho burrinho. Elas são ótimas para viver em rebanho. Não vão arrumar confusão com a outra ovelha. Ela reconhece a outra integrante do rebanho dela. Mas pensa num bichinho que vai dar trabalho. Sabe por quê? Porque depois, a hora que ela cair no riacho lá, e o pastor vai lá catar ela ainda acha ruim. A hora que o pastor vê que ela está indo pro buraco e cata ela acha ruim. Ela não entende que ele está protegendo. Sabe por que o Senhor escolhe essa figura para falar da sua igreja e daquele que ele colocou para cuidar dela? Porque nós somos assim. Bonitinho, fofinho, a igreja do Senhor, coisa linda. E dá um trabalho miserável. Por quê? Porque o pastor está vendo além do que você vê. E ele te alerta. Mas está cuidando da minha vida. Quem ele pensa que ele é? Aí ele vê que você vai se enfiar numa furada. Cuidado, ovelha. Eu sei, Deus fala comigo também. Semelhança com a ovelha, né? Bichinho para dar trabalho. Ouve o alerta e ainda acha ruim. Não entende que o pastor está sendo usado pelo Senhor. Por quê? Pastor vê como pastor. E ovelha? Como pastor. Não, a ovelha vê como ovelha.
A visão e o entendimento da ovelha é de ovelha. Limitado. Ela vê o que é a pastagem. Ela vê que está verdinho. Olha que cheiro bom. Ela vê o barulhinho da água ali. Olha, tem um riacho aqui. E faz o quê? Vai lá. Ela não vê o lobo. Ela não vê o buraco. Ela não vê o perigo. Ela vai. Aí ela cai, se enfia no buraco, morre afogadinha lá. E a culpa é de quem? Do pastor que não avisou, né? Não catou a ovelhinha. O pior é que se você vê um vídeo de um pastor que vê a ovelhinha que vai cair e não vai lá ajudar ela, vai fazer o quê? Olha que pastor miserável. Deixou a ovelha morrer. Deixou o lobo comer ela. Aí tem dó da ovelha. Que engraçado, né? Ovelha precisa de pastor. Não vai existir, você não vai ver um rebanho andando por aí, saltitante, sozinho, feliz e seguro. Ele vê o lobo, se junta o rebanho, vai lá, mata o lobo ainda. Não tem. Ovelha precisa de pastor, porque não sabe se virar sozinha. Nós somos como ovelhas. Se Jesus deixasse a sua igreja sem ninguém responsável por ela, ela ia se perder com toda certeza. Porque é um que teve uma visão aqui, eu vi que aquele passo é melhor. Não, mas eu vi que lá tem água. Ou vai ficar disperso, ou vai cada um para um lado, ou daqui a pouco está todo mundo caindo do precipício porque viu o lago, mas também não viu o buraco. Não dá para a igreja ficar por si. E não dá para a ovelha vir e dizer ao seu pastor: ei, eu vi que ali tem um riacho. Não, mas ali tem um riacho, mas perigoso, vai arrastar você. Não, mas você não vai ver a ovelha tentando conduzir o pastor, porque quem conduz a ovelha é o pastor. O oposto não tem como. Porque, como eu disse, ovelha vê como ovelha, pastor vê como pastor. Isso quer dizer o quê? Que ao pastor, o Senhor, o Espírito Santo escolheu, vai conduzi-lo para dizer para você o que fazer, quando fazer. Não vá por aí, faça assim, assim é melhor. Aí você crê no profeta que veio de não sei onde para dizer algo a você, mas você não crê que o mesmo Espírito usa o seu pastor para falar com você. Tá certo isso? Pode isso? E aí nós queremos dizer o que com tudo isso? Então Jesus não é o meu pastor, o salmo está errado. Deveria dizer, o meu pastor é o meu pastor e ele me conduz. Não, não quer dizer isso. Vamos voltar a João, agora o verso 11 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Percebe que Jesus ele não fala, eu sou o pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele fez isso. Deu a vida pelas suas ovelhas e selecionou pastores para cuidar delas. Ele é o bom pastor, o pastor elevado ao quadrado, o pastor acima dos pastores, que tem pastores abaixo dele. Vamos ver o verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Futuramente, haverá um só rebanho e um só pastor. Se ele está dizendo que haverá não é agora, haverá um só pastor e um só rebanho. Agora eu tenho outros pastores. Significa que por enquanto ele está delegando. Cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Até que eu as reúna e eu tenha só um rebanho e só um pastor. Mas por enquanto, não. Por enquanto ele tem outros para cuidar. O pastor prestará contas com o bom pastor. Ele não entregou o seu rebanho e faça aí o que você quiser, traga quantos possível e depois a gente conversa. Não. Ele vai reunir o seu rebanho e ele vai prestar contas.
Onde estão as minhas ovelhas? Se ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele daria o seu rebanho por quem ele entregou a sua vida para qualquer um fazer qualquer coisa? Não. Ele cobrará cada pequena ovelha. E é por isso que o fardo é tão pesado. Porque o pastor sabe que vai prestar contas das ovelhas. E aí você acha que a ovelhinha dando cabeçada nele não dá uma vontade de falar, vai então, infeliz. Mas ele não pode. Ele suporta a ovelhinha cabeçuda, ele suporta a ovelhinha saltitante que gosta de pular ali nos riachos, nos buracos, tudo. Por quê? Ele precisa cuidar dela. Porque o pastor acima dele vai cobrá-lo dessas pequenas ovelhas que gostam de dar trabalho. Então, entendendo que Jesus é o bom pastor, mas por ora eu estou debaixo da autoridade de um pastor, o que é que isso muda para você? Você continua, não faz diferença. Jesus é o meu pastor e nada me faltará, então tudo numa boa. Muda muita coisa. Vamos ler Hebreus 13, verso 7 e o 17. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. 17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ele prestará contas e nós. Você acha que o Senhor não vai dizer para você, trabalho que você deu, hein? Coitado do meu servo. Deus vai cobrar de nós o trabalho, o peso que nós temos imposto sobre a vida dos pastores. Eles prestarão contas, eles cuidam de nós como quem presta contas. O que é que o pastor faz? Ele fica vigiando. Ele leva o rebanho ali para pastar, fica de olho, atento. A ovelhinha está tranquila, comendo ali, desfrutando da paz. E o pastor vigiando, atento. Porque se ele der uma bobeira, uma se perde, uma cai no buraco, o lobo vem e devora. Ele não pode ficar ali igual a ovelhinha, deitado, relaxando. Ele tem que estar de olho. Mau tempo, tempestade. O que é que está vindo ao encontro do meu rebanho? Enquanto as ovelhas estão ali desfrutando da paz, do descanso, das pastagens verdejantes, o pastor está atento, vigiando, cobrindo, guardando. Para quê? Diante de uma necessidade, ele recolhe o rebanho. Diante da necessidade, ele vai espantar o lobo. Ele está vigiando. Aí a ovelha faz o quê? Vai dar trabalho. Vai acontecer? Vai, porque como eu disse, as ovelhinhas não são muito espertas. Então vai acontecer dela cair, se machucar, arrastar a outra para um buraco também. Vai acontecer. O problema é que na hora que ela vai ser socorrida, ela ainda quer atacar ele, dar uma cabeçada. Ainda vai gritar lá, urrando, reclamando. E aí nós entendemos o quê? Se o Senhor está nos dizendo, nos ensinando, eu separei pastores para cuidar de vocês e os conduzir a águas tranquilas, obedeçam-lhes. Submetam-se. Não é do jeito que nós achamos. Nós vemos o exemplo de Moisés cuidando de um grande povo. E aí acontece o quê? O que acontece em todo lugar. Todo mundo acha que sabe de alguma coisa. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. E o Senhor cobra. O Senhor não vai permitir que aqueles que Ele escolheu para estar responsáveis fiquem padecendo o peso que nós impomos sobre eles. Ele cobrará de nós também. Que sejamos ovelhas obedientes. Que não deem trabalho, que não imponham peso. Já é um peso ficar vigiando, cobrindo, guardando.
Nós não podemos tornar o fardo ainda mais pesado. A grande verdade é que nós não vamos concordar com tudo. Nós não vamos achar tudo mil maravilhas. Talvez hoje você vai sair daqui pensando: ai, mas não precisava tudo isso que o pastor falou. Ai, não gostei. É normal, você vai ter isso mesmo. O problema é o que você vai fazer com isso. Você vai lá questionar o pastor. Você vai lá reclamar. Ou agora você vai ser uma ovelhinha independente. Eu não sou mais desse rebanho, vou sair desse rebanho. Você já viu ovelha sair do rebanho e falar assim: eu não sou mais daqui, sai saltitando até ela achar outro rebanho? Ah, eu gostei daquele pastorzinho ali, vou ficar com ele. Não tem, gente, não existe isso. Se a ovelha é de um rebanho, ela vai continuar naquele rebanho até... Não existe ovelha independente. Você não vai ver por aí uma ovelhinha cuidando da vida dela sozinha. Ah, que belezinha, olha, ela se vira sozinha. Não existe. Assim como não vai ter uma ovelha chamando as outras: vamos embora daqui. Aqui não é o nosso lugar. Não existe. Nós não podemos achar que Jesus usa uma figura para ser superficial. O objetivo é que a gente olhe com profundidade. Para quê? Ovelha não anda sozinha. Ovelha não muda de pastor. O pastor pode até falar: essa ovelha não é minha não. Mas a ovelha não pode dizer: esse não é meu pastor. A ovelha não pode mudar de rebanho. A ovelha não pode dizer a outra ovelha o que ela deve fazer. Ei, ovelha, não coma aqui, coma lá. Quem diz é o pastor. Porque é o pastor que vê como pastor. Então, entendendo o que Jesus quer nos ensinar com a figura, com a imagem do pastor e da ovelha, nós precisamos nos vigiar. Para quê? Não ser uma ovelha que dá trabalho, não ser uma ovelha que impõe um peso maior. Não ser uma ovelha que acha que pode ser independente, que sabe mais do que o pastor. Significa que eu estou aqui pregando em defesa do pastor? Não, porque ele não precisa que eu defenda ele. Jesus já o santifica e o justifica de todas as coisas. O objetivo é tirar essa pedra de tropeço. Por quê? Para a gente não cair no erro. A rebeldia é algo que o Senhor condena. Então nós não podemos continuar andando agora, daqui para frente, falando as mesmas coisas e agindo da mesma forma, porque agora você sabe. Talvez antes o Senhor ia falar: oi, ovelhinha miserável, olha o trabalho. Mas agora que você sabe, Ele te cobrará de forma diferente. Nós precisamos entender que o pastor será cobrado. Eu serei cobrado da minha obediência, até que o meu bom pastor venha. Então sim, Jesus é o seu pastor, mas por hora Ele tem pastores. É cobrado de nós obediência a esses pastores e será cobrado deles. Então não espere que você vai gostar de tudo que o pastor disser, fizer, falar. Às vezes você vai achar que ele foi duro. Será que não foi necessário uma cajadada? Quantas vezes você não gostou de algo e depois pensando, repensando, acho que talvez eu teria caído no buraco mesmo. Talvez ele não estava de todo errado. Mas podia ter falado diferente, né? Sempre a gente tem um mais, né? Por quê? Porque reconhecer a autoridade é difícil. Ovelha é burrinha, eu já falei. Ela gosta de achar que ela sabe também. Ela sabe o caminho, ela sabe ir e voltar sozinha, até que ela se perde. E aí? Ela vai esperar que quem venha ajudá-la? O bom pastor não vai vir tão cedo. Quem é que vai resgatar a ovelhinha que caiu no buraco? Quem é que vai lá dizer: ô miséria, olha você aí, estava perdida? Quem é que vai lá tirar ela do buraco? Tampar os ferimentos, pôr o remedinho. O bom pastor disse que haverá o dia em que ele vai reuni-las. Enquanto esse dia não chega, não torne o peso ainda maior.
os pastores estão cuidando de você. Então, se o seu pastor for a você e for duro, deu uma puxadinha na orelha, deu uma cajadadinha, usou a pontinha ali para dar uma puxadinha de volta. Já viu essa cena? O cajadinho do pastor tem uma curvinha, ele engancha ali e puxa de volta. Às vezes é necessário, porque se ele não fizer, ela vai cair. Então entenda a figura, porque é necessário você ter a visão da imagem. Jesus conta as parábolas, ele usa figuras para nos ajudar a entender, para que você visualize a imagem de que você é aquela ovelhinha cabeçuda que vai cair no buraco, que vai se perder, e por isso eu chamei um pastor para cuidar de você e não permitir que você caia, que o lobo te devore. Guarde a visão daquilo que Jesus diz. Não vamos nos apegar às coisas superficialmente. Jesus é o bom pastor e ele cuida de mim, eu sou a ovelhinha dele, ele vai deixar as 99 e vai me buscar. É só isso que a gente sabe. É só essa parte que a gente guarda. E todo o trabalho do pastor aí não importa. Daí não importa que ele disse, o Espírito Santo selecionou os pastores, os mestres. Aí não importa que ele diz que ele vai usá-los. Se ele vai usá-los, quem vai dizer como vai ser usado não são as ovelhas. Às vezes vai precisar doer o tratamento, às vezes não vai agradar a todos, às vezes o rebanho vai ficar bicudo, mas vai andando bonitinho e voltar para o lugar. Nem sempre o rebanho vai voltar saltitante e feliz, mas vai ter que voltar em segurança. Por quê? Porque o bom pastor cobrará dele. Então, não importa se ele vai trazer uma ovelhinha manca, a outra bicuda, a outra emburrada. Importa que ele trouxe todas. E a ovelha, no final, ela vai ficar feliz de ter voltado emburrada? Ou ela vai pensar, preferia estar lá, me lambuzando lá naquela lama, caindo no buraco? Alguns ainda vão pensar, talvez teria sido bem legal. Mas, no fim, vai olhar e falar, estou em segurança, tenho alimento. No fim, as ovelhas vão entender o cuidado. E o que é importante nisso? Ele disse que quando ele abre a porta, o pastor chama as ovelhas e elas passam pela porta, então ele as conduz em segurança ao pasto e elas ouvem a sua voz e reconhecem. Então, se você está num lugar onde você não reconhece a voz do pastor, tudo que ele fala é um problema, você não quer acatar nada, o problema está no pastor ou você não está reconhecendo a voz do seu pastor? Você é uma ovelha rebelde ou você está num rebanho aí perdida, num rebanho errado? Aonde é que está o problema? Um dia aconteceu algo que me fez ter convicção de que eu estava no lugar certo. Desde que eu cheguei aqui, eu sabia que era aqui o meu lugar. Mas um dia, o pastor estava aqui em cima, e sem dizer nada, eu estava sentada bem ali na frente, e sem ele explicar nada, ele só disse, vem até aqui à frente se você quer. E ele não disse para quê? É para orar? É para repreender o demônio? É o quê? Eu simplesmente me levantei e fui. Sabe o que ele disse depois? Ele disse, foi só um teste, porque a palavra diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e ela vem. Ali eu entendi, ele é o meu pastor. Sabe o que é que isso muda? Tem vezes que ele diz coisas que eu não gosto. Tem vezes que eu dou uma coçadinha e falo, não gostei disso. Mas sabe o que eu faço? Como uma boa ovelhinha, eu posso sair, bater no meu pezinho reclamando, mas eu vou voltar. Porque ele é o meu pastor. É ele que vai me conduzir às pastagens verdes, a águas tranquilas e, no final, me levar ao meu bom pastor. Eu quero estar diante do meu bom pastor, mas eu não posso chegar lá sozinha. Eu quero ver a face do meu mestre, mas eu não posso chegar lá sozinha. Então não adianta nós dizermos que Jesus é o meu pastor, se ele disse que ele tem pastores que nos conduzirão a ele. Moisés foi encarregado de levar o povo. Sem Moisés o povo iria?
Deus poderia levantar outro no lugar de Moisés, mas ainda assim teria alguém para conduzir o povo. Todo mundo ia querer dar uma opinião? Sim. Mas quem é que vai falar como é que vai ser feito? Moisés. Todo mundo acha que, não, Moisés, mas aquele lá do lado dá pra gente ir. Mas quem vai dizer por onde vai? Moisés. O que é que Deus fez para mostrar? Eu vou falar com Moisés e vai ser através de Moisés. Usou Miriam. Então nós precisamos entender que sim, Deus fala com você, Deus te dá sonhos, Deus usa e etc. Mas no fim, quem é que Ele vai usar para conduzir, para dizer o caminho, para fazer e acontecer? É o pastor. Então nós não podemos ficar dando cabeçada, querendo dizer como vai ser, onde vai ser, quando, porque ainda que nós sintamos o cheirinho das águas tranquilas, quem sabe o caminho. Ainda que você sinta o cheirinho da grama verdinha, quem sabe o caminho. Porque você é ovelha, vê como ovelha. Pastor, vê como pastor. Porque o pastor é guiado pelo bom pastor. O bom pastor vai dizer, leva elas por aqui. Dá a volta, contorna que o lobo está ali. Não vai porque tem um precipício. E aí a ovelhinha quer dizer para o pastor que está ouvindo o bom pastor. Não dê cabeçada. Entenda o seu lugar. Entenda que você é ovelha. Negue-se a si mesmo. Quando vinha a vontade de reclamar, resmungar, de dizer que você também sabe, engole e lembre, eu sou ovelha. Eu tenho um pastor. E ele vai me levar ao bom pastor. Guarde isso, para que nós não estejamos impondo um peso e nem sejamos cobrados daquilo que nós não ouvimos, não obedecemos. Imagina você ser cobrado porque não obedeceu uma direção. Não é besteira? Não é mais fácil ouvir, obedecer? Com dor às vezes, sim, vai ter vezes que ele vai catar você aqui, vai dar um tapa na sua orelha e vai levar você de volta para o rebanho. Mas necessário, para que você não se perca, para que você não caia, para que você não seja devorado. Então entenda, tudo aquilo que o pastor fizer, disser, mandar você fazer, sempre vai ser debaixo da autoridade do bom pastor. Entenda que não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é porque ele quer e ele está achando que ele manda mais que todo mundo. Ele tem uma autoridade sobre a vida dele. Ele tem alguém acima dele. E nós temos alguém acima de nós. Ovelhas, entenda o seu rebanho. Entenda a ordem das coisas. Deus não trabalha com as coisas de qualquer forma. Deus gosta de hierarquia. O céu é assim. Não são todos anjos que fazem o que querem. Há anjos, arcanjos, serafins, cada um no seu lugar. E aqui é igual. Ele tinha Moisés e tinha o povo, mas ele tinha Arão, aí ele tem os outros que vão ajudar. Sempre vai ter uma hierarquia. Por quê? Para que Deus tenha de quem cobrar. Porque se ele não tiver alguém, quando chegar lá ele vai dizer, cadê as ovelhas? Não sei, a outra ovelha. Mas tinha o outro que estava... Ele sabe de quem ele vai cobrar. Ele vai em quem tem a responsabilidade. Você é a ovelha, vai passar saltitante pela porta e entrar. Então entenda, você é ovelha, há o pastor, o bom pastor, respeite a ordem, a hierarquia. Entenda que assim você é abençoado. Na sua obediência, na sua submissão. Ovelha que não dá trabalho é feliz, é gordinha, bem alimentada. Que você fique com essa palavra, que você entenda o seu lugar no seu rebanho. E entenda que o pastor dos pastores, o bom pastor, não coloca as coisas de qualquer forma. Ele tem uma hierarquia porque ele tem de quem cobrar e é assim que o Senhor se agrada.